Bom dia a todos. Meu nome é Evandro, eu trabalho para a Operadora Nacional do Sistema Elétrico há 17 anos, na gerência de previsão e acompanhamento da carga. Minha tarefa principal são as previsões de carga diária, ou seja, previsões para o dia seguinte. São curvas de cargas previstas por estado, por subsistema e para o Sistema Interligado Nacional. Essas informações, junto com outras, servem de insumo para a estimação dos despachos das usinas, ou seja, para a programação eletroenergética. Esses números, essas previsões impactam fortemente nesses despachos e, obviamente, no preço, uma vez que o preço hoje é estimado de forma horária. Então, desvios de previsão de carga têm efeitos significativos em variações de preço e também na operação do sistema elétrico, nos despachos das usinas, variações nos despachos. Cargas previstas representam despachos de usinas e, consequentemente, desvios de carga pode gerar alguns problemas, alguns que na margem controlada e outros até havendo necessidade de intervenção do operador. Portanto, a previsão de carga ela é muito relevante, sobretudo nesse momento que o preço ele é estimado de forma horária. A questão de São Paulo, essa análise da relação carga e temperatura para o estado de São Paulo, primeiro porque a temperatura é a principal variável de influência na carga de curto prazo. E segundo, porque São Paulo ela tem um peso relevante no sistema Sudeste e Centro-Oeste, representa mais de 50% da carga do sistema, do subsistema, assim como o subsistema Sudeste e Centro-Oeste representa provavelmente mais de 50% do sistema interligado nacional, junto com os outros demais subsistemas, que é Sul, Norte e Nordeste. Então, este desafio que estamos apresentando a vocês trata-se de uma análise mais aprofundada, pelo menos é o nosso desejo, mais aprofundada da carga, da relação carga-temperatura. Hoje contamos com uma solução matemática, ou seja, para o estado de São Paulo temos medidas em algumas regiões. No aeroporto de Guarulhos, temos medidas de temperatura no aeroporto de Congonhas, temos medidas em Presidente Prudente e também em Ribeirão Preto. E essas medidas de temperatura verificada horária para representar o estado todo de São Paulo, nós criamos um conceito de temperatura equivalente, ou seja, uma média ponderada dessas temperaturas. O modelo de série temporal, as previsões para o estado de São Paulo através de um modelo de série temporal, utiliza essa proxy, essa temperatura equivalente, essa série temporal de temperatura equivalente, como variável exógena. E este desafio por tratar dessa temperatura equivalente ser uma relação matemática, nós gostaríamos que fizéssemos uma relação um pouco mais realística. Por quê? Porque São Paulo é dividido em algumas regiões, várias distribuidoras, conforme eu mostrarei para vocês, e essas distribuidoras ocupam áreas com características distintas de comportamento dos consumidores. Então, áreas mais industriais, que tem mais indústrias, obviamente o efeito da temperatura é menor, áreas residenciais é maior, enfim, nessa apresentação darei um pouco mais de detalhe do problema que apresentarei para vocês. É uma breve apresentação, mas que serve de suporte, de subsídio para que vocês encarem esse problema, esse desafio. Ok? Então, na sequência, vamos lá. Bom, o que eu vou apresentar aqui é uma descrição geral do problema, exemplos de curvas de carga diária e algumas estatísticas de acompanhamento, mapa das distribuidoras, como é que elas estão localizadas dentro do estado de São Paulo, exemplos de curvas de carga e temperaturas diárias associadas, e o nosso modelo de estimação, uma ideia de como a gente utiliza esse conceito de temperatura equivalente e o que queremos desenvolver nesse trabalho com vocês. Muito bem, iniciando essa apresentação, a carga ela varia principalmente com a temperatura, sobretudo a carga de curto prazo. Tem eventos esporádicos, jogos de Copa do Mundo, finais de novela, desligamentos que ocorrem na rede às vezes, blackouts, isso tudo afeta a curva de carga. São valores medidos que chegam ao operador em frações de segundo. Então, todas essas medições de geração, de fluxo nas linhas, etc. Essas medidas são depois calculadas, gerando um valor de consumo, de carga,
Ou seja, a carga, o consumo de energia elétrica que vemos hoje dentro do operador significa o total de geração que é feito hoje, das usinas. Ok? E a gente chama isso de carga, ou a curva de carga. Atividades econômicas também influenciam esse comportamento, porém de forma sazonal. O que ocorre? Você tem verão, inverno, você tem as estações intermediárias, quando a economia está mais ativa, e eventos particulares, né, econômicos. Por exemplo, a pandemia. Entrou a pandemia em 2020, causou uma mudança fortemente no comportamento das pessoas, o lockdown, isso tudo. Então, essas coisas modificam as curvas de carga, tanto sazonalmente quanto com eventos dessa natureza e algumas situações econômicas que pode gerar mudanças no comportamento da carga. Exemplo, essa pandemia, como eu acabei de dizer. No estado de São Paulo, o que acontece? Um estado grande, onde você tem várias distribuidoras, cada uma localizada em regiões distintas, às vezes as distribuidoras ocupam até mais de uma região que não está contígua. Então, a característica dessa região determina o comportamento da carga. E, obviamente, a temperatura vai ter um efeito diferenciado dependendo da região. Região mais industrializada. A indústria não para por conta de frio ou calor. Ela funciona constantemente. Então, provavelmente, as temperaturas têm pouco efeito na indústria. Mudanças de temperatura. Exceto nos seus escritórios, é claro. Em áreas residenciais, esquenta muito, a pessoa vai ligar o ar-condicionado, esfria, a pessoa desliga o ar-condicionado. São Paulo também tem regiões onde tem usinas de bagaço de cana de açúcar, e usa o bagaço para cogeração. Quando a cogeração está funcionando, então há um consumo menor da rede. Quando a cogeração é desligada, há um consumo maior da rede. Recentemente, a inserção da MMGD, mini micro geração distribuída, são os painéis solares nas residências, os chamados rooftops. Esses painéis, a inserção deles tem sido muito grande, já há um grande conjunto de painéis, um valor expressivo de geração, e isso faz com que afete a curva de carga. Quando você tem o sol, né, uma radiação forte, em certa região, o que acontece? Onde você tem muitos painéis, por exemplo, Minas tem muitos painéis, a região sudeste, normalmente, ela tem mais devido ao poder aquisitivo da população dessa região. E aí o que acontece? Então, quando esses painéis estão gelando, então essas residências e o comércio estão consumindo menos da rede. Quando entra uma nuvem, nebulosidade, chuva, períodos, né, que diminui a radiação solar, esses painéis geram menos e passa a puxar mais da rede. Isso tem gerado exigido mais atenção de nossa parte nas previsões de carga, porque nós não temos essa medida, nós não conseguimos ter essa medida. Isso está sendo tratado de uma forma que estamos considerando que deve entrar agora a partir deste ano, modelos de previsão de geração solar de MMGD, exatamente para tentar reduzir o impacto dessas variações na carga, de geração na carga. E, bom, grosso modo, as nossas previsões são baseadas em modelos de séries temporais, são modelos estatísticos, como já deve ser do conhecimento de vocês. Então, uma análise detalhada do comportamento da carga em relação a essas variáveis exógenas, sobretudo a temperatura, é de fundamental importância para obter um melhor modelo que faça uma melhor previsão com menor desvio. Né? De novo, a temperatura utilizada para São Paulo é uma média ponderada de temperaturas observadas nas suas regiões. E, como eu disse, contamos hoje com um modelo, com a forma matemática para resolver esse problema. E estamos querendo agora mudar esse conceito para que a gente consiga, para que neste evento, nesse desafio, vocês consigam estabelecer uma relação diferenciada, olhando cada área, olhando os efeitos das temperaturas na carga daquela área e tentar montar uma proxy, uma temperatura equivalente para todo o estado de São Paulo que tenha de fato um efeito real na carga. Ou seja, regiões onde você tem menos impacto, provavelmente, embora possa até ter uma carga maior, então o impacto da temperatura naquela carga ele é menos significativo. E, obviamente, em mudanças de temperatura, por exemplo, eu vou fazer uma previsão para São Paulo para o dia seguinte, para o estado de São Paulo, e eu tenho as diversas temperaturas previstas para toda aquela região de São Paulo.
inclusive por esses pontos de medição. O que acontece? Então, para onde eu tenho uma carga e o efeito da temperatura é menor, então eu tenho que ter um tratamento diferenciado daquele que onde eu tenho uma carga onde o efeito da temperatura é maior. Então, como eu estou olhando, grosso modo, o conjunto, a carga global de São Paulo, eu preciso ter uma proxy de temperatura que represente melhor essa carga, ou simplesmente observando as partes. Ok? Esse, portanto, é o nosso desafio, é o que nós estamos propondo, essa observação de forma diferenciada daquilo que a gente tem hoje. E eu vou detalhar daqui a pouco. Para esse problema, estamos fornecendo as séries temporais das curvas de carga horárias de cada área e as temperaturas equivalentes, as temperaturas associadas às séries, e aí o objetivo é fazer essa análise em cada região e depois tentar propor uma proxy, uma temperatura equivalente global para o estado de São Paulo. E aí vocês vão usar modelos estatísticos e fica à vontade em todas as suas análises. Tá em aberto, o que vale agora é uma proposta que venha realmente de forma que a gente possa utilizar essa nova temperatura no modelo de previsão, de forma que reduza o desvio, o erro de previsão do modelo. Capture melhor a variável exógena, capture melhor a essência da temperatura e corresponda ao menor desvio de carga. Em termos de produto final, a gente espera que vocês apresentem essas estatísticas, os gráficos do trabalho que vocês concluírem. Obviamente, não terão toda a análise de vocês, então a gente espera que vocês mostrem isso para a gente. Todas essas análises que vocês fizeram, tanto para as partes quanto para o todo, ok? E isso tudo, claro, programado, né? Preferencialmente em linguagem R ou Python, para que a gente possa rodar esses modelos, rodar as análises de vocês, para fazer as comparações, observar os resultados e fazer a comparação de todos os trabalhos entregues. Agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de curvas de carga para vocês tomarem conhecimento do que se trata o problema. Aqui tem uma curva de carga diária do Sistema Interligado Nacional. É a soma de todos os subsistemas, que também é a soma por si, é a soma de todas as áreas e de todas as sub-áreas. Então, essa é a carga, é o consumo global em todo o país. E aqui a gente observa a curva verificada e os modelos de previsão. Tanto o modelo do EPRI, que é um modelo de redes neurais chamado ANSTLF, quanto o modelo Prev-Carga T100, que é um modelo que estamos desenvolvendo com o CEPEL, e a previsão nossa, a oficial. Os modelos, deixo claro, servem de referência para o nosso trabalho. O analista ele tem o poder de decisão de modificar, de criar a curva de carga prevista, como disse, para cada área, para cada subsistema. Neste slide, a gente observa os subsistemas. Então, tem o Sudeste, Sul, Nordeste e Norte. E aí, da mesma forma, a curva de carga verificada até um instante que eu gerei o gráfico e as curvas previstas pelos modelos. E a curva oficial prevista que vai para a programação que serviu de base para o despacho das usinas. E, obviamente, desvios de previsão de carga têm justificativas e essas justificativas é de nossa responsabilidade. Na sequência, eu vou apresentar um slide com estatísticas e justificamos tudo isso que acontece semanalmente. Aqui estão as estatísticas, um exemplo de estatísticas. Então, tem as curvas previstas e verificadas, o desempenho de alguns modelos, e como eu disse, isso é apresentado semanalmente nas reuniões do PMO, e justificamos, respondemos perguntas dos agentes, apresentamos, há uma total transparência, e temos a responsabilidade sobre essas previsões, sobre o desempenho delas, sobre o desempenho dos modelos, tudo isso justificado, mostrado, exibido, toda a informação colocada à disposição pública para todos os agentes. Aqui uma visão do mapa onde as distribuidoras se localizam dentro do estado de São Paulo. Então, tem ali o conjunto de distribuidoras e a localização delas, né? A região que elas estão, a área de concessão de cada uma dessas distribuidoras.
E aí já observamos de cara que São Paulo você tem regiões mais industrializadas, mais residencial, as regiões onde tem as usinas de bagaço, e são os comportamentos diferentes. A própria temperatura, quando você tem uma massa de ar frio entrando, ela pode entrar de sul, pode entrar de oeste, ou pode vir de leste, ou até de norte, no caso, e aí as mudanças de temperatura não é a mesma em todo o estado a todo momento. E aí, nos próximos slides, vou mostrar no mesmo dia como esse comportamento muda, tanto em termos de curva de carga quanto em termos de temperatura. Aqui é um exemplo de uma curva de carga diária de São Paulo no dia 20/10/21 e a temperatura correspondente. Temperatura aqui é equivalente, ou seja, é uma média ponderada das temperaturas medidas dentro do nosso conjunto de dados que temos, que utilizamos hoje. E aí você vê que é uma curva de carga com um comportamento específico e esse comportamento varia ao longo do ano, seja no calor, seja no inverno, seja em outras estações, ou por eventos esporádicos, como eu mesmo falei, durante o dia. Esquenta, esfria, há um evento especial, isso tudo muda a curva de carga, há um desligamento, tudo isso afeta a curva de carga. E aí, quando vocês analisarem a base de dados, vocês vão conhecer diversos fenômenos que ocorrem lá, que acontecem na própria curva de carga e principalmente nas de temperatura. Então, como eu disse, nesse mesmo dia, 20/10, está aí uma curva de carga de São Paulo, a curva global, que está em negrito, e as curvas de algumas dessas distribuidoras. Você vê que são diferentes por causa do comportamento daquele dia. Às vezes a temperatura estava mais fria, em outras regiões estava mais quente, e pela própria natureza da área, dependendo da formação. Qual o percentual de indústria, o percentual de comércio, o percentual de residência e, obviamente, o próprio hábito de consumo de cada das pessoas, né, das empresas nessas regiões. Como eu disse, nesse mesmo dia onde aquelas curvas de carga, as temperaturas associadas estão aí mostradas. Então, dias com temperatura baixa, naquele dia, regiões com temperatura baixa, outras regiões com temperatura alta e a nossa temperatura equivalente ali sendo a curva intermediária, ou seja, nem tão alta nem tão baixa, porque ela é a média ponderada dessas medidas que a gente observa aí. Aqui mais um exemplo, né? Agora observando cada área específica, né? Cada distribuidor específica, a sua curva de carga e a correspondente curva de temperatura nesse mesmo dia. Então, são só gráficos do mesmo dia mostrando as diferenças entre as curvas. O próximo slide mostra exatamente isso. 4 distribuidoras, 4 curvas distintas, 4 curvas de temperatura também distintas. Por fim, está aqui o nosso exemplo, um modelo que é a nossa, como que a gente cria essa temperatura equivalente. Ou seja, nada mais é do que uma média ponderada dessas medidas que a gente observa em Guarulhos, Presidente Prudente, em Ribeirão Preto e em São Paulo. Guarulhos e São Paulo são nos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas, Presidente Prudente e Ribeirão Preto são estações meteorológicas. A temperatura equivalente é uma média ponderada e os coeficientes alfa1, alfa2, 3 e 4 foram estimados, foram otimizados de forma a maximizar a correlação entre essa carga global de São Paulo e essas temperaturas observadas. Ou seja, a temperatura equivalente é o alfa1 vezes a temperatura medida em Guarulhos, alfa2 vezes a temperatura de Presidente Prudente e assim sucessivamente. E aí a gente observa um gráfico aqui de como fica esse ajuste entre a carga global e a temperatura. E ali um modelo linear mostrando um R2 razoável, até bem alto, uma correlação de 0,79, quase 0,8, mostrando que há uma correlação forte entre essa temperatura equivalente à carga de São Paulo, e são essas variáveis que vão para o modelo de previsão de carga de São Paulo. Não só a variável temperatura, como variável a carga passada, por exemplo, a carga do dia anterior, a carga do mesmo dia da semana anterior, e feriados e dias pontes, e até outras variáveis que a gente achar necessário. Por exemplo, para o norte e para o nordeste, a precipitação, chuva, ela tem maior impacto, já que as temperaturas têm pouca variação. Mas a chuva, sim, causa um impacto maior.
Então é necessário ter essa série temporal de chuva para essas regiões, para que o modelo de previsão apresente um resultado satisfatório. Ou seja, não considerar a variável chuva e só a temperatura, pequenas mudanças na temperatura, não é suficiente para que o modelo, digamos, dê um bom desempenho. Aí, com a chuva e provocando uma queda maior na carga, por conta da chuva, o que acontece? Então, essa variável ela tem uma influência melhor, então deveria ser utilizada nos modelos de previsão. No nosso caso aqui de São Paulo, e em geral, a variável temperatura é a que está sendo mais utilizada, até porque é a que nós temos à disposição até o momento. Então, este é o problema proposto, este é o desafio proposto. Ou seja, observar o comportamento das temperaturas em cada uma dessas regiões, dessas distribuidoras que está sendo fornecida, observar essa relação, se há uma relação mais forte ou mais fraca ao longo do ano, e aí vocês têm que olhar isso, olhar mês a mês, geralmente para dia útil, final de semana, que há diferenças. Então, isso aí é um trabalho de vocês, que vocês vão observar essas variações, esse comportamento, este impacto em cada área e tentar propor, né, uma forma mais eficaz para poder gerar essa temperatura equivalente para a gente. Não só através de um modelo matemático, como a gente está usando, que maximiza essa correlação, mas digamos, uma proposta de uma temperatura equivalente, uma proxy dessas temperaturas observadas, de forma que ela de fato represente melhor o estado de São Paulo. E, obviamente, que induza uma variação de carga mais coerente. E o rebatimento disso é um modelo de previsão com menor erro que a gente desenvolveria na sequência. Ok? Então, desejo para vocês boa sorte. Espero que essa pequena apresentação tenha servido de subsídio para o entendimento do problema e estaremos à disposição de vocês ao longo aí de todo o evento para dúvidas e alguns comentários adicionais que vocês precisarem. Desejo a vocês bom trabalho e boa sorte. Muito obrigado aí.